Vamos lá. Bem, pessoal, como eu estava explicando, né? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Vou dar o início para o fone de ouvido, eu esqueci o microfonezinho, então o fone vai captar, lógico, o pessoal que está assistindo ali a aula, mas quem não pôde vir. A aula de hoje, eu vou formalizar algumas coisas que eu só falei na aula passada, né? Eu falei bem rapidinho, atropelado, mas é interessante a gente formalizar, deixar os conceitos mais sólidos, também uma parte de revisão, para a gente poder dar continuidade com mais solidez, com mais segurança. Então vamos lá. Primeira coisa, unicidade de limites. Aqui é um teorema importante, dá para demonstrar. Boa sorte, pergunta do livro. Se o limite de f no x de AP existe, esse limite ele é único, não tem como calcular o limite e dar dois resultados. A demonstração está no livro, boa sorte. Tenha isso em mente. Se o limite existe, ele é único, não pode existir dois limites da função quando x tende a um ponto. Limites básicos que a gente vai usar demais e algumas consequências para esses limites básicos, certo? Na verdade, são mais do que dois. Eu vou começar com dois e vou aumentar, viu? Quem quiser deixar mais espaço aí, são uns 4, 6, é porque vamos ver a medida que a gente for precisando. Os iniciais que a gente vai trabalhar são esses dois aqui. Limite, eu já falei isso na aula passada, né? Estou só formalizando. Limite de C, quando x tende a C é uma constante que não depende de x. Quando eu estiver calculando o limite de uma constante que não depende de x, quando x tende a A, testado esse limite é o próprio C. Limite de x quando x tende a A. Esse limite aqui de x quando x tende a A é o próprio A. É normalmente a P, né? Que coloca o T A, deixa eu ir lá. Vai. Alguma pergunta até aqui? Qual é a diferença entre os dois? Esse aqui é constante, então eu estou repetindo a constante. Aqui é o limite de x quando x tende a A. Então o resultado vai ser esse cara para onde o x está indo. Ok? Então o x se aproxima de A, esse limite aqui é o próprio A. Você vai demonstrar? Demonstrar? Não, exemplo. Demonstrar, a gente vai para a definição. Aí a gente vai para a expressão delta. Exemplo é exercício. Você quer que eu demonstre? Não, pode ser. Você quer, eu demonstro. Só que é uma besta que está enjalada dentro de mim. Vocês viram, né? Que eu falo bem que demonstrar que nada saiu uma demonstração para aula passada. Não, vou olhar assim. Eu estou me coçando, é porque eu fico uma besta aqui que é dói. Isso aqui não. Essas três coisas que eu coloquei aqui, elas não são triviais, elas não são elementares. Elas são complexas. Envolve a definição de limite por epsilon e delta. Sendo que você vê aquela definição para usar isso aqui. Você vai usar simplesmente. Você quer ver isso aqui sendo usado? Nós vamos fazer aqui no exercício. Guarda isso aqui por enquanto, a gente vai fazer tudo isso aqui ali, ó. Certo? Tudo isso aqui. Primeiro a gente vê o conteúdo e a gente aplica todo ele. Para não ficar pedacinho por pedacinho. Vamos lá. Propriedade de limites e suas consequências. Depois eu falo das consequências desses caras, porque depende da letra também. Vamos lá. Propriedade de limite. Se limite de f de x quando x tende a p existe, é um certo L. Limite de g de x quando x tende a p existe, é um certo N, pelos resultados. Então, quem vai ser o limite da soma f mais g quando x tende a p? É a soma dos limites. É o limite de f de x quando x tende a p mais o limite de g de x quando x tende a p. Aqui vai me dar algumas consequências. Por exemplo, quem vai ser o limite? Consequências, né? Que eu disse que eu ia colocar aqui as consequências. Quem vai ser o limite de 2 vezes x quando x tende a p? Concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que o limite de x mais x quando x tende a p? Sim. 2x é x mais x. Limite da soma é a soma dos limites. Então esse vai ser o limite de x quando x tende a p mais o limite de x
quando x tende a p. Só quem é o limite de x quando x tende a p? Eu vou ter aqui A, vamos deixar o P, que é o que a gente está usando mais. P. Só para não confundir letrinha, mas tanto faz. Quando aqui era A, o restante era A. Se fosse P, qual é o limite de x quando x tende a P? P. Limite de x quando x tende a P? P. Então isso aqui vai dar 2P. Alguma pergunta aqui? Perguntas? Isso é a mesma coisa pro limite que ele. Eu só substituí, não vai? No caso aqui, como a gente está com a soma de limites, isso aqui seria o resultado desse cara, que é o M, mais o resultado desse limite aqui, que é o M. Nesse caso aqui, os dois são iguais, né? Que é aqueles limites básicos. É porque com os limites básicos a gente vai crescendo para limites mais complexos. Certo? Um curso de cálculo mais formal, que eu estou perdendo muito do formalismo, eu provaria esse cara por epsilon e delta. Provaria esses dois caras por epsilon e delta. Provaria essas propriedades por epsilon e delta. E com essas propriedades, sabendo que isso funciona e isso funciona, ou seja, a parte trabalhosa é provar isso aqui, por epsilon e delta. Feito isso, basicamente a gente quase não usa mais epsilon e delta para essa parte de limite, vai usar para outros limites básicos que a gente ainda vai ver. Mas para cá, o que a gente faz agora? Trabalha com as propriedades. E tenta engrandecer e chegar em funções que a gente já conhece. Por exemplo, se aqui não fosse um 2, as consequências vocês vão me desculpar, não vou deixar espaço para vocês copiarem não. Se quiser copiar, vai ver na gravação, olha para cá. Se aqui não fosse um 2, se aqui fosse um 3. Esse é o limite, mais x, mais x, mais x. O que é que ia acontecer de diferente? Sabendo desse resultado, agora eu posso usar ele. Eu posso separar o limite de 3x como sendo o limite de 2x mais x. Concorda comigo? Limite de x quando x tende a p, limite de 2x quando x tende a p. Esse cara aqui vale p e esse que a gente acabou de calcular deu 2p. Aqui vai dar 3p. Indutivamente, é como se eu estivesse usando a propriedade várias vezes. Eu posso calcular esse limite para qualquer valor multiplicando x. Isso aqui vai dar n vezes p. Bem, a gente usou pares naturais. Aos poucos você pode estender isso para os inteiros, para os racionais e finalmente para os reais, de forma natural. Alguns livros não fazem isso. Eu já vi livros que fazem assim, bem melhor, por sinal. Ele prova que o limite de ax mais b, ou seja, o limite da função afim, quando x tende a p, isso aqui vai dar a vezes p mais b por epsilon e delta. Então, a ideia seria você usar essa, o delta para demonstrar daqui para cá. O que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando intuitivamente que se eu pegar o limite de um número vezes x, quando x tende a p, é esse número vezes p, e a demonstração que eu mostrei para vocês, inicialmente, ela é dentro dos naturais, né? Aquela ideia que a gente aprendeu do vezes lá no ensino médio, no ensino fundamental. Só que vai se estendendo gradualmente para números negativos, para números reais, não é completo, não é tão complicado assim, é a mesma complicação para números reais. Então, propriedade é simples. E com isso a gente pode chegar, guardem isso aqui, que o que eu quero mesmo é o que a gente acabou de escrever. Limite de mx mais n, que é a função afim, eu posso calcular a função do limite de mx, quando x tende a p, mais o limite de n, quando x tende a p. Reparem que aqui é um número vezes o x, que a gente viu agora há pouco, que é só você botar o número quando x tende a p vezes p, mais o limite de uma constante. Ó. Não tem nada de x aqui, ó. Não tem nada de x. É essa propriedade aqui, ó. A constante vai ser a resposta.
Então a gente já chega num resultado que é a nossa limite da função afim. Só substituir o valor. Não era isso que a gente estava fazendo? Pronto. Aquele resultado que nós vamos na automação, aquele resultado intuitivo, na teoria demora para chegar lá. Isso aqui seriam umas 2, 3 aulas para sair demonstrando isso tudo. Que eu abri mão de fazer essas demonstrações em detrimento daquela revisão que a gente teve. Certo? As demonstrações tem no livro, tem naquele meu canal do YouTube. Quem quiser ver, boa sorte. Vamos adiante. Limite do produto, limite de f de x mais g de x. Quando x tende a p, você pode separar no produto dos limites. Limite de f de x quando x tende a p, vezes limite de g de x quando x tende a p. Isso aqui seria L vezes M. Consequências dessa propriedade, limite de x ao quadrado. Eu vou ficar apagando aqui, porque eu não muito fácil não. Perdão. Quem vai ser o limite de x ao quadrado quando x tende a p? É o limite. Concorda comigo que é x vezes x quando x tende a p? X ao quadrado é x vezes x. Vou separar em dois limites. Limite de x quando x tende a p, vezes o limite de x quando x tende a p. Esse produto aqui vai ser p vezes p, que é p ao quadrado. Foi só substituir. Então, vale isso. Não só para x ao quadrado. Você pode esticar isso para x elevado a n. Pega o limite de x, vezes x, vezes x, vezes x, n vezes. Então você separa no produto de vários limites. Né? Limite de x quando x tende a p, vezes o limite de x quando x tende a p, vezes o limite de x quando x tende a p, n vezes. Isso aqui vai dar p elevado a n. Misturando essas duas propriedades, você já pode chegar, por exemplo, no limite da função quadrática, que é uma função que a gente conhece, né, daquelas elementares. Esse seria o limite da função quadrática. É uma mistureba toda, olha só. Limite. Vou além, mais do que a quadrática, uma polinomial qualquer. Mas eu vou escrever só a quadrática por conta do espaço. Limite da soma é a soma dos limites. Então, na teoria, você teria que fazer o limite bem pausadamente, aplicando as propriedades que forem vistas no estado final. Então, isso aqui seria o limite da soma, você separa na soma dos limites. Limite de ax ao quadrado, quando x tende a p, mais o limite de bx quando x tende a p, mais o limite de c quando x tende a p. Limite do produto é o produto dos limites. Aqui fica o limite de a quando x tende a p, vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a p. Está entendendo essa ideia? Propriedade por propriedade, passo a passo. Para no final você chegar aqui que vai ser a p ao quadrado mais bx mais c. Alguma pergunta? Eu não vou exigir de vocês que vocês façam essa quebradeira toda de limite. Não precisa. Esse limite fundamental a gente já vai usar isso como resultado. E tem várias outras consequências que a gente vai ver na prática. Não vou ficar parando para ver todas. Limite de f de x sobre g de x quando x tende a p. Se os limites existem, esse aqui vai ser divisão entre os limites. Quociente dos limites é o limite do quociente. É o limite de f de x quando x tende a p, dividido pelo limite de g de x quando x tende a p. Isso aqui é igual a L sobre N. Com cuidado.
com cuidado. Com um único cuidado. Vai ser isso se o M for diferente de zero. Isso. Outra consequência, na verdade, é um que a gente prova, normalmente mais lá na frente, mas não precisa logo, nem aí. Eu vou falar que vocês vão acreditar, vão botar a fé de vocês em mim. Limite de raiz de índice n de f de x quando x tende a p. Você pode botar a raiz para fora, raiz de índice n do limite de f de x quando x tende a p. Isso aqui vai dar igual a raiz de índice n do limite L. Se n for ímpar, ou para n par, e f de x maior ou igual que zero. Se a função for negativa e for um índice ímpar, ou se for a função for um resultado negativo nesse limite interno, e for uma raiz índice par, não existe raiz índice par de número negativo, então o limite deveria existir. Mas cuidado da existência da raiz para índice par. Para encerrar, formalizar os conceitos de limites laterais, eu acho que eu já formalizei na aula passada, mas vamos lá, né? Quem é o limite de f de x quando x tende a p? Isso aqui é um certo L, se somente se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok? Aqui a gente está trabalhando com x tendendo a p pela esquerda, aquela dos limites laterais, né? Então, quando x tende a p pela esquerda, eu estou pegando só uma vizinhança à esquerda do P. Então, a gente está pegando um intervalo P menos delta, P, x pertence a esse intervalo, x pertence a Q, isso é o Q, não G. X pertence a P menos delta, P implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Limite de f de x quando x tende a p pela direita é igual a L, formalmente falando. Dado um epsilon, existe um epsilon maior. Dado é para todo. Dado é para todo. Para todo epsilon. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta. Se é dado, tem que ser para todos. Isso, desculpa, para todo. Existe um delta maior do que zero, tá ok, está feita a correção, viu? Não façam cortes para mostrar só o erro. Então, vira a câmera. Tem alguém aí controlando a câmera, bota a câmera para cá. Está girando não, ela está gravando, então, botando. Às vezes fazer o corte só do erro, tem que ver o vídeo completo, o professor já se corrigiu já. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok. X vai pertencer agora à parte direita da vizinhança de P. Então, o intervalo aberto começando em P até P mais delta implica módulo de f de x menos zero menor do que epsilon. Então, qual é a ideia dos limites laterais? É você ficar atento à vizinhança lateral do ponto. Certo? Olha por um lado, e o limite à esquerda é esse limite simbolizado por esse menos aqui em cima. Olha para o outro lado, à direita, está com outro limite lateral. Esses são os conceitos formais, né? A gente vai ver agora como a gente pega na prática. Observação final: se os dois limites laterais forem iguais, então o limite que eles forem iguais a um certo L, então o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. Existe um limite à esquerda, ele vai dar um número. Existe um limite à direita, ele dá o mesmo número, então o limite vai ser aquele cara. Ok?
Como que eu uso limites laterais? Como que eu uso as propriedades para calcular limites algebricamente? Questão 39. Seja essa função dada, definida por partes. Olha que aqui a função é definida por partes. A função ela tem dois comportamentos. A função ela vai ser x menos 1. Quando x for menor ou igual a T3, a função vai ser 3x menos 7 quando x for maior que T3. Tudo bem até aqui? Primeira pergunta, quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda? Quando x tende a 3 pela esquerda, eu estou pegando valores de x menores do que 3, concorda comigo? Menor do que 3, a função tem qual comportamento desses dois? É o de cima ou de baixo? Menor do que 3. De baixo é maior. Lembra que eu falei que é importante saber os símbolos, né? Qual que é o maior que, qual é o menor que. Vou ensinar isso de novo, não, a gente já viu na revisão. Então, quando eu quero o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, eu quero valores menores do que 3. Quais são eles? Igual x menos 1. A função tem esse comportamento para x menor do que 3. Até igual a 3 eu tenho esse comportamento. Não me interessa igual a 3. Me interessa o menor do que 3 para calcular o limite. Então, aqui ele quer que eu calcule o limite de x menos 1 quando x tende a 3 pela esquerda. Olha, depois que eu já sei o comportamento da função, não preciso saber se é esquerda ou direita. Eu já sei que vai ser isso aqui. Então é 3. É 3. X está indo para 3. Ok? Se o x está indo para 3, o esquerda só serviu para mim para me dizer qual era a função, qual era o comportamento dela, dessas duas. Agora eu vou usar as minhas propriedades. Formalmente falando, qual propriedade eu usaria inicialmente aqui? Detalhe. Isso aqui tanto serve para a soma como serve para a subtração. Deixar claro logo. Então, mesmo somando, subtraindo a mesma propriedade. Que é como se fosse menos esse cara. A função fosse enfim. Mais ou menos a mesma propriedade. Qual seria a propriedade que eu usaria aqui inicialmente para calcular esse limite? Propriedade 1, né? Limite da diferença seria a diferença dos limites. Então eu escrevi o limite de x quando x tende a 3, menos o limite de 1 quando x tende a 3. Tudo bem até aqui? São duas propriedades. Aí quanto é que vai valer o limite de x quando x tende a 3? Aí é um dos limites básicos. Limite de x quando x tende a 3, 3. E quanto vai ser o limite de 1 quando x tende a 3? Se aqui não tem x, o limite desse cara é ele mesmo. Então, formalmente, eu teria que destrinchar isso aqui por propriedades. O que é que a gente vai fazer? Isso aqui vai ser 3, né? E vamos ser felizes assim. Certo? As propriedades estão subentendidas. Calcular o limite não é substituir o valor. Não é. Mas acaba sendo em alguns casos. Esse é um deles. Quando a gente está com uma função, quando a gente está com uma função quadrática, a gente faz essa demonstração. O que eu investi de tempo aqui foi exatamente para mostrar, olha, quando você tiver com uma função afim, quando você tiver com uma função quadrática, não gasta muito tempo calculando por propriedades, não. Substitui logo. Certo? Com as propriedades, nós já mostramos isso por caso geral. Qualquer número que tivesse aqui ia dar esse resultado por meio das propriedades. Então, falando isso. Alguma dúvida aqui? Perguntas? Letra B. Quem vai ser o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita? Agora, pela direita, são números maiores do que o 3. Eu sou o 3. Oi. Eu sou o 3. Tá? A câmera está para cá. Ajusta aí. Tá pegando? Tá. Pronto. Eu sou o 3. À direita do 3 são os números maiores do que 3. Número 4, 5. Só que o limite a gente está pegando valores próximos. 3,1, 3,01. Maiores do que 3. A função tem qual comportamento? Cima e baixo. 3x menos 7. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o limite de 3x menos 7 quando x tende a 3. O pela direita a gente já gastou, né? A gente já usou. A gente já pegou mais aí, o pela direita, só para saber qual das expressões usar.
Agora é o 3, 3 meio. 3, 3 meio. Outra função afim, né? Propriedades. Separa em dois limites. Limite de 3x quando x tende a 3. Limite de menos limite de 7 quando x tende a 3. O 3 multiplicando pode ficar substituído. 3 vezes 3 menos 7. Quanto é que vai dar isso aqui? 2. 3 vezes 3, 9. Tem gente que ainda diz que isso aqui é 6, ó. É a Bíblia. 2. Pergunto para vocês, quanto é que vai o limite de f de x quando x tende a 3? Quanto? 3. Limite de f de x quando x tende a 3. 2. 2 por que 2? Porque é x igual. X menor é igual a 3, lá em cima, x menos 1. É? Ah, tu tá me dizendo que o limite de f de x é quando x tende a 3 vai ser 2, porque vai ter o mesmo comportamento desse cara, tá errado. Aqui você pode concluir, sem medo de ser feliz, que o f de 3 é igual a 2, porque aí você substitui por causa da igualdade. Isso. Mas não, limite não é igualdade, limite é proximidade. Quando você tem uma função quebradinha como essa, quebrada de lascar, né? Que eu falo, desculpa pessoal, assim não. Você tem uma função definida por partes e você está trabalhando com o cara que está mesmo na divisão das partes, mesmo na divisão, olha só, não é o 3 e divide de um lado para o outro, você vai calcular o limite lateral. Se os limites laterais forem iguais, então o limite que você quer calcular daquele cara é aquele resultado. Se os limites forem diferentes, aqui não ia existir esse limite. Mas como eu calculei o lateral à esquerda, deu 2. Calculei o lateral à direita, deu 2. Estou nem aí para esse resultado. Isso aqui para mim não me interessa. No cálculo de limite não me interessa a igualdade. O que me interessa é a proximidade. Eu podia colocar assim, ó. Entenderam o que eu fiz? Minha função agora tem 3 partes. Ela tem um comportamento à esquerda do 3, tem um comportamento à direita do 3 e tem um outro comportamento só com 3. O 3 está bem especialzão aqui. Quanto é que vale o f de 3? Nesse caso, 3 ao quadrado é 9. Dá um resultado diferente desse. Me interessa não. Para cálculo de limite, só me interessa os limites laterais. Quanto vai valer o limite de f de x quando x tende a 3? 2. O valor da função no 3 não interessa para o resultado do cálculo do limite. Alguma pergunta aqui? Poderia ser. Não, pode deixar aqui. Vamos continuar aqui. Eu não entendi porque a questão de ser 2 aí. Poderia ser 4 também? Por que 4? Porque na limite aí ele não disse a esquerda ou a direita. Boa, certo. Se ele não disse a esquerda ou a direita, é o limite no 3. Quando eu falo limite no 3, tem que ser a vizinhança dele. Vizinhança do 3. O que é que significa limite lateral? É quebrar a vizinhança dele em 2 partes. Eu vou olhar primeiro para a vizinhança à esquerda do 3. Depois eu vou olhar para a vizinhança à direita do 3. Essas 2 vizinhanças têm que dar o mesmo resultado para o limite existir. Não pode dar 2 resultados diferentes. O limite, se ele existe, ele é único. Tem que dar o mesmo valor. Então, nas 2 vizinhanças, tanto à esquerda como à direita, tem que dar o mesmo resultado para o limite existir. Olha, eu vi o limite à esquerda, pela esquerda, a minha função está lá para o número 2. Está caindo uma vizinhança do 2. Não é o resultado das 2, não é exato. Não. Vizinhança e vizinhança. Quando eu olho à direita do 3, também está caindo uma
vizinhança do 2. Todo mundo na vizinhança do 3 está caindo na vizinhança do 2. No Y. Então 2 é a minha resposta. Ok? É como se eu estivesse quebrando o meu trabalho de olhar a vizinhança em 2 trabalhos. Eu olho a vizinhança à esquerda e a vizinhança à direita. E o resultado ele se comportar de acordo com as verificações que foram dadas. Exato. De acordo com as partes, né, que foram dadas. Se a função for definida por partes, se a função for definida por partes, e você quer calcular o limite nesse camarada que está dividindo as duas partes, você vai verificar isso usando limites laterais. Calcule o limite numa lateral, calcule o limite na outra, ver se os dois resultados são iguais. Então, o limite para ele existir, para existir o limite, existe o limite de f de x quando x tende a b, se tem que existir o limite lateral à esquerda. Tem que existir o limite lateral à direita. E eles têm que ser iguais. Então não tem para onde fugir. Para que o limite do f de x quando x tende a b exista, tem que existir o limite lateral à esquerda, tem que existir o limite lateral à direita, e os dois valores têm que ser iguais, não podem ser valores diferentes. Alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta? Vamos adiante? Essa mesma questão tem mais 3 itens. Posso apagar aqui? Tem mais 2 ou 3 itens? Tem 3 itens. O D, o A e o F. Limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a 5 pela direita. Limite de f de x quando x tende a 5. Aqui as letras D, E e F. D. Mesma questão. Letras D, E e F. Nós vamos ter essas. E aí? Letra D. Quem vai ser o limite de f de x quando x tende a 5 pela esquerda? Quando eu estou. Qual é o comportamento? 3x menos 7. 3x menos 7. Para todo x maior do que 3, o comportamento é esse. É o limite seria de 3x menos 7 quando x tende a 5 pela esquerda. Pronto, para a esquerda eu já sei o que é. Agora tem uma transformação do 5 por meio da expressão 3x menos 7. Quando x tende a 5, qual o valor disso? 3 vezes 5 menos 7. 15 menos 7, dá quanto aqui? 8? 8. Letra E, qual vai ser o limite de f de x quando x tende a 5 pela direita? 3x. Deixa eu fazer só uma pausazinha aqui, uma pequena pausa. Mas aqui não são os valores à esquerda do 5? Os valores daqui também não estão à esquerda do 5, não? O menor é o 3. Tá aqui o 3. Tá aqui o 5. Quem é menor? 8
igual do que 3, também não é menor do que 5, não? E eu não vou usar isso daqui, não. Tem que usar os dois, então. Como? Tem que usar os dois, então. É porque tem que usar os números próximos de 5. Só tem que usar os números próximos de 5. Lembra daquela ideia de medida de proximidade? Nossa medida de proximidade normalmente são valores pequenos, uma casa decimal, duas casas decimais. Aqui está 2 unidades de distância para eu poder mudar o comportamento da ação. Não me interessa antes do 3. Vizinhanças do 5 é aqui entre o 4,9 e o 5,1, entre o 4,99 e o 5,01. São vizinhanças próximas, curtinhas, longe daquele cara. Ok? Então o comportamento é esse mesmo. É uma pergunta? Tranquilo? Por que a gente não usa os dois? Letra E. Qual o limite de f de x quando x tende a 5 pela direita? Qual o comportamento da função? 3x menos 7. Mesmo comportamento, 3x menos 7. Fica o limite. Limite. De x menos 7. Quando x tende a 5 pela direita. O que está bem. Isso vai dar 3 vezes 5 menos 7, que é 15 menos 7, que vale 8. Quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 5? É verdade. Tem mais 5 minutos. Agora pergunta? Igor, tem mais 6 minutos de armazenamento. 6 o quê? 6 minutos de armazenamento. Só tem isso. Vamos pausar aqui então, deixa eu apagar coisas. O vídeo Hã? Você tinha mostrado esses gráficos na Alguns na primeira vez. Explicar isso. Não, desse segundo ele não mostrou não, eu acho. Vamos lá, pessoal. O B. Limites no infinito. Ou limites infinitos. Limites infinitos. Não pode limites infinitos. Diferente. Limites infinitos. Primeiro, todo mundo já conhece esse símbolo aqui? Sim. Símbolo infinito. Infinito. Infinito não é um número, ele é um comportamento para a gente. A gente, infinito não é um número, infinito é um comportamento. O que quer dizer esse comportamento? O que quer dizer o limite de f de x quando x tende a p pela esquerda está igual a mais infinito, ou infinito positivo, ou explode para os positivos. Escuta as formas como eu estou falando. Limite de f de x quando x tende a p pela esquerda vai ser igual a mais infinito, ou então infinito positivo, ou explode positivamente. O que é que isso significa? Significa o seguinte: lembra que a ideia de limite é proximidade? Eu posso me aproximar de um ponto no eixo x, mas não me aproximar de ninguém no eixo y. Não tem ninguém que me aproxime. A função simplesmente explode. Ela cresce muito, então ela decresce muito. A gente vai ter os exemplos agora. Na teoria, pela definição, para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que o quê? Eu vou me aproximar de P no eixo x, então módulo não, estou indo pela esquerda. Então, P menos delta. P é a minha vizinhança à esquerda, x pertence a esse cara, implica que para todo epsilon, vamos mudar aqui de epsilon para uma outra letra, já que não é mais a medida de proximidade, é a medida de afastamento. N, existe um N maior do que 0, tal que sempre que eu tiver uma vizinhança próximo de x, próximo de P, pontos x próximo de P, o meu f de x, ele vai explodir, ele vai superar N. Tem um candidato, tem um cara, que eu acho que a função vai se aproximar, não, ela passa. Meu N nunca chega, ela passa, ela passa, ela passa.
Olha, licença para poder desenhar. Está aqui o meu ponto P, eu vou me aproximar pela esquerda. À medida que eu me aproximo de P pela esquerda, acho que tem um candidato que a minha função vai se aproximar dele. Então, à medida que eu vou chegando pertinho de P, eu estou chegando pertinho de M. Certo? Errado. Quanto mais perto eu vou chegando de P, eu estou me afastando de M. Chega um momento que eu fico até pertinho, mas depois passa, ó, eu extrapolo, eu vou me embora. Eu não fico numa vizinhança de M, eu supero M. E não importa qual M você pega, sempre vai ter alguém aqui numa vizinhança que você extrapola ele, você passa dele, você vai além desse M. Essa é a ideia de limite infinito, infinito. Professor, eu não entendi isso não. Eu botei aqui pela esquerda dando positivo, né? Pela esquerda dando positivo. Vamos botar aqui. Professor, Oi, mas aí na teoria só trocar. todos os gráficos eles não têm leômetro. Como? Todos os gráficos eles não têm leômetro. Todos os gráficos? Quais todos os gráficos? Esses aí ou não? Eu falo assim, de todas as. Todas as funções que existem estão infinito? Não todas as funções, às vezes. Espera aí, só para mudar aqui, eu tinha botado x menos 2, né? Bota 2 menos x, para ficar bonitinho que eu quero mostrar. Deixa eu tirar o fundo do caixão para ouvir direito. Pronto, fala agora. Não, foi justamente isso. O quê? Porque eu estava vendo esses gráficos aqui, né? Por exemplo, esse aqui, da 26. Uma hora. Uma hora. Repare que não é mais proximidade de um ponto. Isso que você está falando é limite no infinito. É quando o x vai para o infinito. Aqui eu estou trabalhando com o x próximo de um ponto. Eu não estou olhando o comportamento com o x crescendo. O x está paradinho pertinho de um ponto. É na vizinhança de um ponto. Nesse ponto ele para. Ah? Quando chega nesse ponto ele para. O pior é que nem para. Aqui ele está continuando. Ó. A função gráfica é história. Mas se não fosse infinito, ele só parava. Tem outras possibilidades. A gente está vendo de um por um. A gente já viu alguns casos, não foi? Quando a função ela tem quebras, né? Então lembra que quando a gente está estudando limite, é uma característica pontual. É pontinho próximo de x e um ponto não de x. Então o que está olhando é a função caminhando. Eu não quero ver ela extrapolando ainda. Eu quero ver ela perto de um ponto. Quero observar o que acontece na minha função perto de um ponto. Olha para essa função que eu escrevi, vou ver se a gente entende um pouquinho mais prático do que é que está acontecendo. Eu mudei um pouco para ficar coerente com essa ilustração. Seja f de x, pegue calculadoras na mão, por favor. Me ajudem aí. F de x igual a 3 sobre 2 menos x. O que é que acontece quando eu me aproximo de 2 pela esquerda? Pegue números próximos de 2, só que à esquerda de 2, e veja o que acontece quando você substitui no lugar do x nessa calculadora. Que números eu posso testar aqui para ver? Próximos de 2, vai? 1,9, começa com 8. Depois, 1,99. Depois, 1,999. É um comportamento que a gente teve fazendo na última aula, não foi? Façam isso com essa função. Hoje tem x, coloca 1,9. Esse eu faço. 3 dividido por 2 menos 1,9 dá 0,1, que é 1/10. 3 dividido por 1/10 dá 3 vezes 10, tá? Faço o próximo. 2 menos 1,99 dá 0,01. 3 dividido por 0,01 é 3 vezes 100, 300. Aqui vai dar 3.000.
fazer uma pergunta para vocês. Duas, na verdade. Primeira, no X, eu estou me aproximando de algum número? À medida que eu sigo esse comportamento aqui, botar, por exemplo, 1,9999, extrapolei para 4 casas decimais. Eu estou me aproximando de algum número? Me aproximo de qual número? Ok? F de X se aproxima de algum número? Está só crescendo. Concorda com isso? Sim. Era 30, virou 300, 3.000, agora vai ficar quanto? 30 mil, 300 mil, 3 milhões, por aí vai. Explode, cresce muito. A gente diz que aquele tende a mais infinito. Infinito. Por isso que é para a esquerda, né? É porque tende a infinito por números positivos. Ele está crescendo muito, esse resultado. Está dando para entender? 33 mil, 30 mil, 300 mil. Muito grande. Explode. Tão grande quanto você queira. Basta você pegar mais próximo ainda do 2. Quanto mais próximo do 2, maior vai ser o número aqui. Concorda? Só não pode ser 2. Por que não pode ser 2? 2 não pertence ao domínio, né? 2 mesmo não pertence ao domínio. Mais próximo do 2, a minha função explode. É isso que está acontecendo, ó. Pertinho do número 2, a minha função está crescendo muito. Tudo bem aqui? Alguma pergunta? Perguntas? Deu para entender isso aqui, sim ou não? Ok? Outro conceito que eu não vou escrever, mas também não é tão difícil de entender. Olha para cá, olha para cá. Limite de f de x quando x tende a p pela esquerda, dando menos infinito. Pela esquerda, dando menos infinito. Ao invés de ser números muito grandes, serão números muito pequenos. Aqui, ó, se eu tivesse uma situação como essa, eu estou me aproximando pela esquerda do meu ponto, só que ao invés da função estar crescendo, ela está decrescendo. Ó. Sempre olhem da esquerda para a direita, olhem o comportamento gráfico. Aí, fazer alguma pergunta? Não é só porque eu pegar pela direita ali. Não, pela esquerda. Ah, Isso você aqui, trocou. troquei aqui, ó, indo para o menos infinito. Ainda indo pela esquerda, ó, ao invés de crescer, pode decrescer. Pode acontecer isso. É uma situação que eu não vou comentar muito. Estou só mostrando no gráfico. Não vai ser assim, não? Pela esquerda, eu estou me aproximando de P pela esquerda. Então é da esquerda para chegar no P, não é isso? Ah, sim, sim. Aí está decrescendo. Está indo para o menos infinito. Quando vai para o menos infinito, o meu M ele é negativo. O meu f de x vai ser sempre menor do que m. É isso que muda. Eu me aproximo pela esquerda, pelo eixo x, mas o f de x está indo cada vez menor, cada vez pequenininho, cada vez menor. Outra situação que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, olha para cá. Limite de f de x quando x tende a p pela direita, dando menos infinito. Agora, quando o x tende a p pela direita, eu corro para conversar. Eu estou pegando uma vizinhança à direita do ponto P. E o meu f de x está ficando cada vez negativo. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Essa situação aqui. Vamos ver o que acontece. Eu estou me aproximando do número 2 pela direita. E eu quero saber o que acontece com a minha função quando eu me aproximo de 2 pela direita. Me digam valores à direita do 2, próximo de 2. 2,1. 2,1. Quem mais? 2,0. 2,01. Quem mais? 2,001. Olha aí, vocês prestaram atenção na aula passada, né? 0,001. O que acontece com a minha função quando a gente tem o x igual a 2,1?
2 menos 2,1 dá quanto? 0,1. Menos 0,1. Então eu tenho 3 dividido por menos 0,1. Mais com menos, menos 3 dividido por 0,1 é 3 dividido por 1 sobre 10, multiplica por 10, 30. Menos 30. Estou indo pela direita e o meu resultado é negativo. Calculem isso, calculo, eu estou fazendo de cabeça. Calculadoras na mão vocês fazem. Essa é a parte de vocês. Só ver eu fazendo, vocês não aprendem não. Eu vou beber água para vocês fazerem os outros. Consegue fazer de cabeça? Faz de cabeça. Não consegue fazer na calculadora. O importante é que faça a conta. Veja a coisa acontecer. Não acredite só na... Você já acreditou muito em mim hoje. Muitas propriedades e resultados que eu não demonstrei. E vocês estão com muita fé em mim. Ei, falar em fé, você sabia que a gente tem um novo cabo? Vocês sabiam que ele é matemático? Ele é formado em matemática. A Baixada foi a ficha corrida do papo. A Baixada até faltou tomando uma cervejinha lá em Minas Gerais. Comendo frango com galera, pra achar a ficha corrida do Papa na internet, antigamente você não sabe de nada dos papas mais antigos, né? Acho que do Francisco ainda sabe alguma coisinha, agora dos outros ninguém tinha. Agora o pai da fofoca rola solto. E ainda é leão, o papai ainda é leão, rapaz. Ceará tá todo mundo rapaz, é por pouco, ele é o capo. Se fosse o leão preso, ele já pegava muita gente de raiva. Já pensou se fosse o Papa Leão preso? Leão preso. Vamos lá, calcularam aqui? Tchau. Menos 300. Menos 3.000. Menos 30 mil. Então, essa é uma situação em que eu estou me aproximando do número 2. Nesse caso, eu me aproximei pela esquerda, por valores menores do que 2. Aqui eu estou me aproximando pela direita, por valores maiores do que 2. Entenda que os símbolos aqui não significam sinal de positivo e negativo, direita e esquerda. Já aqui a gente está se aproximando sim, está decrescendo muito. Menos 30, menos 300, menos 3.000 são números cada vez menores. Está decrescendo. Está explodindo negativamente. Não é uma expressão que aparece muito na matemática. Está indo para menos infinito. Essa situação aqui, olha para cá. À medida que eu me aproximo do 2 pela direita, a minha função está decrescendo. Continua decrescendo. O valor x igual a 2 recebe um nome. X igual a 2 é uma reta assíntota ao gráfico. É uma assíntota vertical. Então aqui, nesse exemplo aqui para ser mais preciso, x igual a 2 não pertence ao gráfico. X igual a 2 não pertence ao domínio. X igual a 2 é uma reta assíntota vertical de f de x. O que é uma assíntota? A assíntota é uma mediação reta que a curva chega bem pertinho dela, mas não encosta. Ela se aproxima, fica tão próxima quanto você queira, mas nunca encosta nessa reta. É a x igual a 2. O gráfico se aproxima, mas não passa. Não ultrapassa a reta, nem encosta nela. Ela fica bem próxima, mas não encosta. Bem próxima, mas não encosta. Pode ser por cima, ou pode ser por baixo. Para finalizar os conceitos teóricos, eu posso
ter o limite de f de x quando x tende a p pela direita, dando mais infinito. No caso, quando está mais infinito, você tem um m positivo, que a função sempre supera m. Aqui são 4 casos que podem ocorrer de limites infinitos. Reparem que limites infinitos envolvem limites laterais. A análise tem que ser feita em cada um dos lados, direita e esquerda. Eu posso ter o limite tendendo a p pela esquerda, dando mais infinito. Limite de f de x tendendo a p pela direita, dando menos infinito. Outra situação, eu posso ter o limite de f de x quando x tende a p, dando menos infinito, quando tende a p pela esquerda. Limite de f de x quando x tende a p pela direita, dando mais infinito. Não obrigatoriamente eles precisam alternar. Pode acontecer quando me aproximo de x e p pelos dois lados, pode dar menos infinito. Pode acontecer quando me aproximo de p pelos dois lados, pode dar mais infinito. Então não há obrigação alternar, não. Pode acontecer qualquer um desses casos. Então tem que fazer a análise lateral individual aí. Tudo bem? Professor, tem alguma forma algébrica de bater o olho e falar: olha, esse cara vai para o infinito, esse cara vai para o menos infinito, esse cara vai para o mais infinito? Tem? Tem como. Algébrica, você bate o olho e já sabe se pelo menos vai para algum dos infinitos. Qual deles tem que fazer conta. Mas se vai para o infinito, dá para saber. Como? Olha para cá. Limites básicos. Sempre que você tiver limite de 1 sobre x quando x tende a 0, ou seja, quando o denominador vai para 0, o denominador indo para 0, isso aqui vai dar alguns infinitos. Se o denominador for para 0, isso vai para alguns infinitos. Se vai para 0 pela esquerda, se o denominador tende a 0 pela esquerda, eu estou indo para números negativos. Então aqui vai estar menos infinito. Se tende a 0 pela direita, eu vou estar trabalhando com números positivos. Isso aqui vai para mais infinito. De novo, se eu tenho um limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda, é 1 sobre o número negativo. 1 sobre menos 0,1, 1 sobre menos 0,01, 1 sobre menos 0,001, mais ou menos. Aí explode. Já quando eu me aproximo de 0 pela direita, 1 sobre 0,1, 1 sobre 0,01, 1 sobre 0,001, qualquer resultado desse está sendo positivo. Cada vez mais próximo de 0, isso aqui vai crescer, então mais infinito. Professor, mas ali o x não tende a 0. Ok, consequência disso aqui, você não precisa ter obrigatoriamente x. Você não precisa ter obrigatoriamente 1 aqui em cima. Você pode ter um limite de algum outro valor aqui em cima, sei lá. E embaixo você pode ter alguma expressão. E essa expressão tender a 0. Quando eu falo que a expressão tende a 0, na verdade x vai tender a algum valor. Quando você substitui o valor de x nessa expressão, você vai ter o seu limite 0. Em outras palavras, você pode fazer uma mudança de variável. Como é que eu chegaria nesse resultado aqui algébrico? Esse mesmo resultado aqui que a gente teve, fazendo conta, você tem que fazer a tabela. Já. Vamos primeiro para cá. Questão 43 da lista. Limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Pergunta é, esse limite existe? Sim ou não? A resposta é a seguinte. Você vai substituir esse valor para a gente poder dar uma resposta rápida, sem muito arrudeio, sem muita teoria. Você vai substituir esse valor no lugar do x. Lá no seu rascunho, só na sua cabeça, não mostra isso para ninguém. Vai ficar 1 sobre 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Qualquer número diferente de 0 sobre 0, não vai existir esse resultado. Ok? Quando der qualquer número em cima diferente de 0
sobre zero, a resposta aqui vai ser algum dos infinitos. Não existe limite de f de x quando a resposta é infinita. Nesses casos, nesses 4 casos aqui que eu comentei, não existe limite de f de x quando x tende a p, independente da direita ou da esquerda. Não existe limite. Todo resultado é algum dos infinitos. Infinito é um comportamento. Limite é um número. Um número. Se você calculou o limite e deu algum dos infinitos, é uma informação que você passa. Olha, perto do x igual a p, a função vai para o mais infinito, ela explode. Ou então a função vai para o menos infinito, ela explode negativamente. Ela não vai dar um número. O limite não existe. Certo? Ela não se aproxima de ninguém específico. Sempre que o resultado for algum dos infinitos, mesmo que você tenha algo para informar, esse algo não é a existência do limite. O limite precisa ser um número real. Tem que ser um número propriamente dito. Aqui a gente não tem um número, a gente tem um comportamento. Então, quando a situação como essa, de um número diferente de zero, sobre algo que tende a zero, você diz aqui que não existe limite de f de x quando x tende a 1, pois para x próximo de 1, f de x explode. Esse explode, vou botar entre aspas. O que quer dizer que o f de x explode? Aí você vai ter que analisar lateralmente. Olha, se aqui for um número maior do que 1,001, isso aqui vai ficar positivo. Então, para números maiores do que 1, vai dar um número positivo bem grande. Faça a tabelinha, verifique isso. Então, explode positivamente, quer dizer que o número cresce muito. Se aqui for um número perto, se o x for perto de 1, só que negativo, isso aqui vai dar 1 sobre um número negativo, vai dar menos alguma coisa muito grande. Então, ele explode negativamente, ele decresce muito. Acontece o que aconteceu aqui. Certo? Então, esse explode é uma forma que a gente da matemática costuma falar informalmente para dizer que o valor da função ela cresce muito ou decresce muito. Porque para a gente não interessa. Em alguns casos, ela está crescendo ou decrescendo. Ela só não se aproxima de ninguém específico. Então, isso aí, para esse exemplo aqui já é suficiente. Em alguns casos, é necessário saber, opa, ela está crescendo muito. Aí eu tenho que botar essa informação na solução. Ou então, outro caso, olha, aqui ela está explodindo, mas ela explode negativamente. Ela está decrescendo e não está decrescendo. Aí você acrescenta isso na informação da questão. Aqui não, essa pergunta se ela existe. Ela não existe, não. Já estou vendo que ela vai explodir. Ou cresce ou decresce. Um dos dois vai acontecer. Mas na parte do cálculo da coisa, eu quero calcular o limite de 3 sobre 2 menos x. Eu vou botar mais exercícios sobre esse assunto, viu, na prova? Quando x tende a 2 pela esquerda. Como é que eu calculo isso? Parte do cálculo agora, sem precisar de tabelinha. Faça uma mudança de variável. Faça uma mudança de variável. Primeiro, antes da mudança de variável, toda e qualquer questão de limite, o que é que você faz? Substitui e vê o que acontece. Vai te dar um númerozinho bonitinho, né? Já é a sua resposta. Vai te dar, substituir por 2. 3 sobre 2 menos 2, 3 sobre 0. Pronto, 3 sobre 0 não existe. Então o limite já não vai existir. Sempre que der algum número diferente de 0 sobre 0, é algum dos infinitos. Sabe o que é isso? Qual deles, para você descobrir, mudança de variável, faça o seu denominador 2 menos x igual a 1. É uma mudança de variável. E observe o que acontece quando x tende a 2 pela esquerda. Aí você vai ter que fazer uma análise.
O que é que acontece com essa expressão quando eu me aproximo do 2? Olha, fica 2 menos 2, 0. Beleza. Mas fica 0 por números positivos ou 0 por números negativos? O 0 é o único cara que eu posso falar assim. O 0 é o único. A esquerda do 0 são negativos, a direita do 0 são positivos. O 0 é o cara que divide tudo, não é isso? Então a gente leva lá para o 0 para saber o sinal. A brincadeira é essa. Então, quando eu me aproximo de 2, isso aqui vai para 0. Óbvio, beleza, eu já tinha sabido, isso eu já sabia. Mas eu quero saber agora se é pela esquerda ou pela direita. Substitui. Olha, se o x for se aproximando de 2 pela esquerda, mentalmente escolhe o número à esquerda do 2 e coloca aqui. 2 menos, me diz o número à esquerda do 2. 1,9. Pega um próximo. Só baixa um deles para você ter a noção do sinal. Eu quero saber o sinal. E aí? 2 menos 1,9 é positivo ou é negativo? Positivo. Então eu estou me aproximando do 0 por números positivos. Números positivos é a direita do 0. Para o 0, positivo é a direita. Entendeu isso? Então você vai reescrever o seu limite como sendo o limite de 3 sobre 2 menos x, agora eu vou chamar de u. E quando x tende a 2 pela esquerda, a minha nova variável u vai tender a 0 pela direita. Mesmo o 2 indo pela esquerda, o u está indo, se aproximando de 0, é pela direita. Por conta dessa expressão, olha. Qualquer número diferente de 0 dividido por 0, pela direita, aqui, ó. Qualquer número diferente de 0 dividido por 0 pela direita, isso aqui vai para onde? Mais infinito. Olha, eu falei que qualquer número diferente de 0, deixa eu fazer uma correçãozinha. Você teria que fazer um estudo do sinal. Se aqui fosse negativo, menos com menos, mais. Então essa aqui é uma regrinha para ser maior do que 0. Porque o sinal normalmente a gente deixa fora. A única coisa que você pode fazer com o infinito, por hoje, a única coisa que você vai poder fazer com os infinitos, sem muita dor de cabeça, é estudo do sinal. Se aqui fosse menos 3, por exemplo, eu estou indo para 0 pela direita, mas tem um menos em cima. Menos com mais, menos. Então você vai poder fazer esse estudo do sinal aqui sem problema. A não ter esse menos aqui não. Então você, sem estudo do sinal, sem essa dor de cabeça, no caso mais com mais, eu estou indo para 0 pela direita, isso aqui vai dar mais infinito. Ficou confuso o que eu falei? Querem que eu repita? Tá certo? Você está com fome já, né? Que eu estou vendo? Quem vai ser o limite de 3 sobre 2 menos x, quando x tende a 2 pela direita? Mesmo raciocínio. Você vai pegar o denominador e vai dizer que é um certo u. Mudança de variável. Faça 2 menos x igual a 8. Quando x tende a 2 pela direita, o que é que acontece? Como eu substitui nessa expressão mentalmente o 2, só que um pouquinho maior que o 2, 2,1, e ver qual sinal que dá o resultado. Quanto é 2 menos 2,1? Menos ali, eu estou preocupado com o sinal. Se deu negativo, então a gente está indo para 0 pelos negativos. 0 é o único que pelos negativos a gente está falando de esquerda, certo? Então aqui vai ser o limite de 3 sobre u, quando u tende a 0 pela esquerda. Tendendo a 0 pela esquerda, nossa propriedade básica, isso aqui vai dar menos infinito. Então você fazer já teve na tabela, foi? Pela esquerda deu mais infinito, pela direita deu menos infinito. Para finalizar, agora a questão que tinha dúvida? 38, qual item? Faz ela e encerra. Tudo bem? 36. Vamos fazer só um, que a fome está batendo aqui também.
Você quer qual? 36 ou 37? 37, matéria da aula de hoje. A 37 tem um gráfico. Bem rapidinho aqui, tem segredo, é só olhar para o gráfico e falar a resposta. Aqui no é esse aqui. E tem quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda? Letra B, quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? Letra C, qual o limite de f de x quando x tende a 1? Letra D e letra E é a próxima aula. Limites não infinitos. Limites infinitos a gente consegue fazer. Letra A. Qual o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda? Quando x tende a 1 pela esquerda, a função está se aproximando de que número? 1/2. Sim ou não? Sim. Ok aqui? Todos estão vendo que é 1/2? Eu estou vindo pela esquerda, a função está chegando cada vez mais perto do 1/2. Foi? Esse aqui é o gráfico da função. Letra B, qual o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? F de x, estou me aproximando de 1 pela direita. Olha para a função. Quando eu me aproximo pela direita, você tem que olhar para a função da direita para a esquerda. Então esse aqui é o gráfico. Olha a tripinha, ó. O que é que acontece com a tripinha? Está se aproximando de que número? Está se aproximando de que número? 1 está bem aqui, ó. Meio. A tripinha está se aproximando do 1. Continua se aproximando do 1, ó. Eu me aproximo do 1 no eixo X e observo o que é que acontece com o Y. Eu me aproximo do 1 e observo o que acontece com o Y. À medida que eu me aproximo do 1 no eixo X pela direita, o que é que está acontecendo lá no Y? Está crescendo, está decrescendo. Quanto mais pertinho do 1 eu vou pegando, meu Y está sendo cada vez maior, concorda comigo? O que é que significa esse comportamento? Significa o quê? Que o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita vai dar quanto? A gente vai simbolizar por mais infinito, mas na prática esse limite não existe. Ele cresce indefinidamente, ele explode positivamente, e o símbolo para denotar esse comportamento mais infinito. Professor, na prova, se o senhor preparar a resposta, Cálculo. a gente vai colocar. Cálculo. Não, Isso aqui é só para você entender, é de marcar. Ah, não, mas assim. Cálculo. Não. Se o senhor pedir, por exemplo, o limite de uma. Que não existe, um limite que não existe. Certo. A gente coloca um L, que não existe, ou a gente bota o segundo aqui? É de marcar, então possivelmente vai levar. E a prova de marcar não tem a opção 1. Então se tiver duas, você vai ser obrigado a marcar duas. Se marcar só um, vai dar errado. Se não tiver a você escreve. A prova A, B, C, D, E, F, G não obrigatoriamente tem nenhuma opção certa, tem mais de uma opção certa. Para ganhar a questão tem que marcar todas as respostas corretas. Então as duas informações estão corretas. Falar que o limite não existe, sim, o limite não existe. Esse limite não é um número, não existe. Além disso, é uma informação a mais. Além dele não existir, a função se comporta de modo que ela cresce indefinidamente à medida que eu me aproximo de 1 pela direita. E eu indico esse crescimento pelo símbolo de mais infinito. Então eu tenho essa informação a mais, marco nessa resposta. Rapadura é doce, mas não é mole não. Tchau, pessoal. Tudo bom? Felicidades.